Brasil era tetracampeão mundial de futebol. Tínhamos uma jovem Constituição Cidadã que instituiu um Sistema Universal de Saúde, o SUS. A democracia voltava a respirar no Brasil e exigia que a saúde, entendida de forma ampla, fosse direito de cada cidadão. O Canal Saúde nasce nesse cenário, em 1994, como um projeto de comunicação pública que promove saúde e educação e cidadania. 30 anos depois, estamos no ar na TV aberta digital, pela internet e pelas antenas parabólicas, levando uma programação que dialoga com a comunicação e com a saúde. São 30 anos construindo cidadania. No Sala de Convidados de hoje, vamos resgatar essa história. Nós não tínhamos nenhuma experiência com televisão. Um cineasta tem um olhar, um jornalista tem um outro olhar, eles se aproximam. Então, qualquer coisa nesse sentido demandava inovação, mas, acima de tudo, demandava audácia. A gente tem um conteúdo extremamente qualificado, produzido ao longo de 30 anos, e é absolutamente estratégico trabalhar em parcerias para que esse canal atinja o maior número possível de pessoas no Brasil. A gente está se somando a outras emissoras públicas para reivindicar que a gente apareça com destaque nas telas de abertura da televisão. Nós nunca fizemos nada sozinhos. O Canal Saúde pertence e é o conjunto de todos nós. Comigo no estúdio hoje, conversando sobre os 30 anos do Canal Saúde, Naldo Dias Alves, colaborador do Canal Saúde. Também com a gente aqui no estúdio, já bem conhecido por quem acompanha o Canal Saúde, Renato Farias, sanitarista e apresentador do Canal Saúde. E participando dessa conversa remotamente, Dr. Paulo Buis, diretor do Centro de Relações Internacionais em Saúde, o CRIS, da Fiocruz. Essa edição do programa está sendo excepcionalmente gravada e por isso não estamos recebendo perguntas e comentários da nossa audiência, mas você pode mandar para a gente a sua opinião, uma mensagem de carinho, né, Renato? 30 anos de Canal Saúde, que celebração maravilhosa, que bom estar com vocês três, que são fundadores do Canal Saúde, né? Naldo está aqui desde o comecinho, Renato também, e Dr. Paulo Buis, junto com o professor Arlindo Fábio, tiveram essa ideia de criar um canal para promover cidadania, né, Dr. Paulo? Queria que você trouxesse um pouquinho, na época você era vice-presidente de ensino da Fiocruz. De onde é que nasce essa ideia de pensar um canal público voltado para o conceito ampliado de saúde? Bom, está ligado inicialmente à tentativa que nós fazíamos, a decisão que havíamos tomado de transformar a Fiocruz num espaço, digamos, de intensa articulação com a sociedade civil, com a sociedade, e para isso nós precisávamos modernizar substancialmente essa relação, né? E, coincidentemente, o Betinho, o querido Betinho, da Tal Sem Fome, do grande programa contra a fome, esse homem iluminado e iluminador, né? Ele nos provocou também como é que a Fiocruz pode entrar, além da capacidade dela de produzir ciência, tecnologia, inovação, etc., participar de uma maneira ativa do campo da saúde. E ele que era, inclusive, não é, digamos, um sobrevivente até aquele momento da infecção pelo HIV, né? Portador que ele era em relação às múltiplas transfusões que ele havia recebido. E pronto, nós respondendo a esse esforço do Betinho, né, pela saúde, contra a fome, que é um grande problema de saúde pública, a fome, né, a desnutrição e tudo que acompanha essa situação. Nós, então, decidimos criar um canal, porque a Embratel fazia parte também, e ela cedeu, né, naquele momento, eu não entendo direito esses detalhes técnicos, mas ela cedeu o canal dela, a Embratel, que funcionava para funcionários, não sei o quê, nos forneceu para a gente entrar com um canal que tivesse como tema saúde. Ao mesmo tempo, criamos uma editora. Coincidente era assim, Canal Saúde, uma editora com o Rádios formando um verdadeiro conjunto de instrumentos para ampliar o diálogo com a sociedade. Foi muito bonito o momento em que se tomou essa decisão
e eu acho que a combinação Canal Saúde, uma editora e uma revista especializada em saúde, mais sofisticada do que já existia, o Rádios, configuraram esse projeto bem ali no meio da década de 90, como você chamou a atenção. Um olhar maravilhoso sobre a comunicação pública, né? Um visionário, um olhar visionário. Naldo, você muito modestamente não quis que a gente colocasse você como fundador do canal, mas a gente sabe, você entrou logo, o canal nasceu, fez parte dessa gestão e ainda faz da veiculação do canal. São 30 anos de história, né? Sua história se mistura com a do Canal Saúde, né? Eu queria que você trouxesse um pouquinho de como é que você chegou e como é que você olha para o Canal Saúde e no que ele se tornou 30 anos depois. Aliás, eu ouvindo, né, e eu já vou fazer a propaganda dos podcasts dos 30 anos, né, que a Valéria está produzindo Mauro, e está apresentando, né, no podcast, o Arlindo fala da minha chegada. A minha chegada coincidiu quando a TVE cedeu um horário na sua programação para que o Canal Saúde fosse veiculado pela TV Educativa, né? E aí, o Paulo, quando fizeram o projeto, pensaram o projeto, o Paulo já tinha conversado, porque, né, somos velhos amigos, colegas de turma, né? E ele tinha ido na minha casa um dia e tinha dito assim, olha, nós estamos fazendo um projeto que é a sua cara, né? Porque eu já tinha, né, me desviado da medicina e já estava numa outra área, né? E aí ele disse, olha, a gente vai estrear esse programa em dezembro. Eu vou te ligar para você ir lá. E aí perguntou, você conhece o Arlindo? Eu falei, não, conheço a família do Arlindo, conhecia o pai, a mãe do Arlindo, mas o Arlindo e o Paulo, né, mas não conhecia o Arlindo. Ele disse, vou te apresentar o Arlindo. E me ligou, e eu vim aqui na primeira apresentação do Canal Saúde, dia 12 de dezembro, aqui na ENSP, né? E aí, efetivamente, ele me apresentou o Arlindo. Quando foi em março do ano seguinte, quando fizeram essa proposta de entrar o Canal Saúde na TVE, o Arlindo, uma segunda-feira, me ligou e falou assim, como é que está o seu dia hoje? Eu falei assim, tá legal. Ele disse, você pode vir aqui na Fiocruz? Eu disse, posso. Né? E aí, quando a gente estava antes comentando aqui, né, Canal Saúde, na verdade, era uma sala nos fundos da casinha. Uma casinha, né, aqui da Fiocruz. Na casinha da Fiocruz, né, que a gente afetivamente continua chamando até hoje. Hoje não, né? Hoje é a sede. Hoje é a sede do Canal Saúde. E aí, entrei na frente do Arlindo, o Arlindo me disse, olha, temos que estrear quarta-feira um programa na TVE, você topa? Eu falei, topo. Uma rotina, assim, né, Renato? Uma rotininha, sabe? Vamos começar um programa. Né? E aí eu perguntei assim, mas como é que a gente vai fazer o programa? Ele falou, não tem problema. O programa estreia quarta-feira, isso era uma segunda, né? Mas o Jatene já combinou com a gente que ele vem o primeiro programa, então está resolvido. Eu falei, sim. Jatene, então, que era o ministro da Saúde na época, né? Bom, enfim, né? Aí eu topei e ele disse, então vamos para a TVE porque estão fazendo cenário, né, e vinheta e nós temos que ir lá para aprovar. Fomos, estreamos, né, na quarta-feira com o Jatene, né, e depois aí começa uma longa história, né, que a gente fez. Porque, na verdade, nesse momento, né, a TVE, ela cedeu os técnicos, ela cedeu o apresentador, né, que era o Milton Coelho da Graça, mas que não entendia absolutamente nada de saúde. Então, nós tínhamos não só que produzir os convidados, nós tínhamos que fazer as perguntas em que o Milton ia lendo o TP, né? Ah, bom, maravilhoso. Vou contar muito, quero ouvir muito mais, porque é fundador, né? Se deixar, eu continuo e não paro mais. Ele quis fugir dessa responsa aí, mas é fundador, sabe todas as histórias, Renato? Mestre, né? Você, na verdade, é o apresentador mais antigo aqui do canal. Eu chamo de mestre porque muito aprendi, só estou nessa cadeira depois de te assistir, fazendo muito, principalmente o Sala de Convidados, mas tantos outros programas.
Conta pra gente como é que... Eu já sei dessa história, mas quem está em casa não conhece. Queria que você contasse um pouquinho como é que foi sua chegada. Que canal Saúde você encontrou? É muito emocionante falar sobre isso, sobretudo falar depois de Paulo, de Arlindo, que falou na matéria, e que falou no clipe inicial, e Naldo, que foram esses três, né? E aí o Paulo fala do Betinho como um iluminado e um iluminador, que foram três também iluminados e iluminadores que criaram essa possibilidade da gente ter hoje a comemoração de 30 anos de um projeto tão importante como esse. Eu cheguei um pouquinho depois, o canal tinha 9 meses, né? Então é uma data simbólica, chegar depois de 9 meses. Foi Paulo que me convidou, que me ligou, dizendo, olha, vai ter um projeto lá. E como eu sou sanitarista pela ENSP, na época que o Paulo era vice-diretor, a gente trocava muito e provavelmente eu chorava muito na sala dele dizendo, ai, que saudades que eu estou do meu teatro, porque eu venho do teatro, sobretudo, né? Como o Naldo também vem. E aí, quando surge a possibilidade, a necessidade de ter um profissional de comunicação e saúde, eles lembraram daquele então garoto que falava muito sobre teatro nas aulas de saúde pública. E eu acho que foi muito surpreendente para mim esse convite, porque eu nunca imaginava, eu achei que eu seria eternamente alguém só do teatro. E foi muito interessante poder trazer essa forma que o teatro tem de lidar com a comunicação, que eu acho que ela também tem a ver com fazer ao vivo, que a gente está fazendo esse programa há tanto tempo, né? De estar no aqui e agora e conseguir lidar com as coisas que acontecem. E quando eu ainda não era apresentador, eu cheguei para fazer a coordenação de um pedaço do programa, que era a revista, que eram vários pequenos programas que compunham, reportagens que compunham essa revista. E eu acho que isso foi fundamental, porque eu fui roteirista, fui diretor de externa, eu fui coordenador, eu fui o diretor e participar, fazer parte de todas essas etapas, até depois, graças ao Naldo, que me surpreendeu um dia dizendo que eu que deveria ser o apresentador, eu digo, mas eu não sei fazer isso. Então, você vê como esses homens que estão aqui foram realmente importantíssimos para surgir um comunicador em saúde, que era uma coisa que eu jamais imaginava. E eu acho que isso foi também revolucionário, porque até então, em 94, em 95 e nos anos seguintes, essas profissões, essas funções que ligavam a comunicação e a saúde como a gente tem hoje, elas eram praticamente inexistentes, né? Se tinha comunicação em saúde, se tinha comunicação na saúde, mas comunicação e saúde, que foi o grande barato que esse projeto traz, né, com essa pujança 30 anos depois. E falar de saúde sem falar necessariamente de doença, né? Porque o que a gente vê na mídia em geral é muito relacionar a saúde à ausência da doença, né? Então, vamos falar sobre diabetes para poder falar sobre saúde, aliás, né? Já que você quer curiosidades... Quero, muito. Né? A gente falar de doença só aconteceu muitos anos depois por uma demanda que a gente recebia de cartas, telefonemas, né? Uma espécie do que eu faço, doutor. E aí a gente falou assim, bom, a gente tem que atender essa demanda, né? E aí criamos o Ligado em Saúde. Que está no ar até hoje, Que está no ar até hoje. É o programa mais antigo, mas ele né? foi, entendeu? Quer dizer, foi uma demanda já do Canal Saúde acontecendo já há muitos anos. Adorei, quero muitas dessas, viu, aqui ao longo do programa, que maravilha ouvir essas histórias. Vamos fazer uma pausinha rapidinho para acompanhar uma reportagem? Agora a gente convida vocês a conhecer um pouco da nossa história. Boa tarde. Neste momento, estamos inaugurando o Canal Saúde. Silêncio no estúdio gravando. Toda vez que eu ouço, né, essa convocação, eu me recordo dos primeiros programas do Canal Saúde. Nós gravávamos na casa do Zelito Viano, na verdade, na garagem do Zelito Viano, numa casa aqui no Jardim Botânico, né, com um quintal. E Paulo Buzzi e eu éramos os dois que apresentávamos os vídeos que iam compor o programa do Canal Saúde. Anos 90, a Fiocruz tinha um tesouro guardado. Mais de 2.000 vídeos cheios de informação sobre saúde, sociedade, cidadania e outros temas relacionados à saúde. Já a Embratel tinha o que era necessário para espalhar esse conhecimento: os satélites. O resultado foi a veiculação de 1 hora diária de vídeos para quem tivesse antena parabólica.
Surge no bojo de um dos programas mais importantes da história recente brasileira, de combate à fome, de combate à miséria, de combate à pobreza como um todo e pela cidadania. Então, isso é o que marca o início do Canal Saúde, é a história e está fundada exatamente nisso tudo. Em 1995, o canal produziu seu primeiro programa em parceria com a TV Educativa do Rio de Janeiro, hoje TV Brasil. Durante um certo tempo, nós tínhamos exclusivamente um programa semanal. Às quartas-feiras à tarde, entrava o Canal Saúde na TV Educativa e entrava pelo satélite da Embratel para todo o país por recepção de antena parabólica. Nós não tínhamos nenhuma experiência com televisão. Então, qualquer coisa nesse sentido demandava inovação, mas, acima de tudo, demandava audácia. Sair disso, entende, para a produção de maior número de programas e possibilidade de uma veiculação maior foi o primeiro grande desafio que nós tivemos. O nosso público-alvo, primeiro, eram todos aqueles que dispunham de antenas parabólicas no território nacional, na época 20 milhões de parabólicas, que podiam receber o sinal do Canal Saúde. Então, esse era o nosso desafio. E, portanto, nós tínhamos que fazer alguma coisa que não só tivesse profundidade de conteúdo, mas que também tivesse qualidade. Depois se coloca mais um desafio com a chegada de novas tecnologias, com a chegada da internet. Com o apoio da Rede Nacional de Pesquisa, o canal se torna um dos primeiros a transmitir sua programação online. Então, se você pega os programas do Canal Saúde, você vai vendo que ao longo do tempo eles vão sofrendo transformações, inclusive do ponto de vista, digamos, estético, entende? Para poder atender tanto a televisão aberta, né, tanto quanto poder atender, por exemplo, a internet. No ano 2000, com o objetivo de divulgar mais ainda o conceito ampliado de saúde e fortalecer o controle social, o canal teve uma moção aprovada na 11ª Conferência Nacional de Saúde. Era para que ele se tornasse uma emissora de TV aberta. Ao longo desses 30 anos, muita gente ajudou a construir essa história. Profissionais vindo do cinema, teatro, jornalistas da área da saúde e educação. Valéria Mauro, uma das fundadoras do Canal Saúde, veio do cinema para a coordenação de produção e de conteúdo. Um cineasta tem um olhar, um jornalista tem um outro olhar, eles se aproximam, um pessoal do teatro tem um outro. Então, acho que era isso mesmo que o Arlindo queria nesse início, sabe? Então, a gente foi criando um grupo de pessoas que... Algumas pessoas saíam, mas foi ficando um núcleo de pessoas que trabalhou junto, e trabalha junto durante 20, 30 anos praticamente. Nós nunca fizemos nada sozinhos. Nós não somos, se não temos junto conosco os parceiros de produção, os parceiros de veiculação, se nós não temos conosco uma sociedade que nos instiga e que nos demanda o que é fundamental na história do Canal Saúde. Mas o que nós fazemos é fruto de uma contribuição estreita, uma colaboração estreita com agentes, com atores, né, do mundo político, do mundo de intervenção na sociedade, do mundo dos mais necessitados. O Canal Saúde é, em algum momento, a nossa voz, né? O Canal Saúde pertence e é o conjunto de todos nós. Sinto as emoções aqui, os olhos aguados, porque realmente essas histórias são lindas, né? Doutor Paulo, você e o professor Arlindo Fábio, sociólogo, além de terem participado ativamente no movimento pela reforma sanitária, o que faz a gente entender por que vocês têm essa ideia tão bonita de trazer a comunicação para esse debate, os dois foram os primeiros apresentadores do Canal Saúde. Tinha até uma história de um cachorro que ficava latindo no meio de todos os improvisos até chegar à profissionalização desse canal. Queria que você falasse um pouco de como é que foi o médico, o pediatra, se tornar apresentador, levando todo o seu sanitarista para essa função e que lembranças você tem desses primeiros momentos. Na verdade, eu e o Arlindo éramos professores da ENSP, né? Eu era professor de planejamento, ele de ciências sociais, eu médico, ele sociólogo, como você mencionou. E desse encontro, e dois gaúchos, né, que tinham um compromisso político desde a juventude, né? Eu desde estudante de
medicina em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, de onde veio o Renato, de onde veio o Daldo, ambos, o Daldo, meu colega de turma, e o Renato, que um dia eu fui visitar minha família e descobri lá um rapaz, o dentista, que queria fazer saúde pública, e aí eu disse, vai fazer com a gente lá no Rio, eu sou o diretor da escola, o concurso você não vai ter que passar, mas eu acho que você é inteligente, bom. E o Naldo é um irmão, né? Quer dizer, e o Naldo, eu conhecia ele já como um bom anestesiologista, mas já, como ele disse, descolando da medicina para fazer teatro, né? E os dois faziam teatro, Naldo e Renato. E o Arlindo, casualmente, é irmão do Paulo José, ator. Só que é muito melhor ator que o Paulo José, quer dizer, isso eu vou dizer brincando. E o Arlindo mostrou a categoria dele como locutor, com aquela voz impostada, né? E eu fiz também todo o possível para seguir aquela estrela que tinha uma voz bacana, né? Se fazia as coisas muito bem feitas. E num estúdio muito adaptado, digamos assim, em Laranjeiras, na casa do Zelito Viana, nós gravamos uns 18 ou 20 vídeos já existentes, né? Fazendo uma cabeça de gravação para entrar um vídeo. E pior é que a gente dizia a mesma coisa que tinha no vídeo, quer dizer, a gente nem sabia direito como introduzir algo curiosamente, etc. E fomos gravar, tinha lá luzes, tinha uma câmera bacana e tal, mas era meio que do quintal, assim, a casa parecia um pouco uma roça, mas em Laranjeiras, né? E de repente, gravando assim, era uma galinha, um galo fazendo... Tinha galos e cachorros, eram as duas coisas. Você falou em cachorro, mas eu tenho que acrescentar que tinha também galinhas que cacarejavam no meio da nossa intervenção. Aí tinha que parar tudo, começar de novo. Para mim, aquilo era como uma cirurgia interrompida, sabe? Não dava, não podia parar, parava e a gente fazia tudo de novo. Agora, com carinho, sabe? Com uma dedicação, com uma confiança que a gente tinha no que a gente estava fazendo, enorme. Porque a gente sabia que era importante ter um espaço em que a saúde não fosse apresentado como a doença que é, digamos, a consequência da perda da saúde. A nossa intenção era favorecer, promover a saúde, promover iniciativas que as pessoas pudessem entender a localização da saúde no todo do social, econômico, ambiental do mundo, por um lado, e, por outro lado, que as suas atividades públicas e as suas, digamos, comportamentos individuais, eles coadunassem com um resultado positivo para a saúde. Eu acho que isso a gente conseguiu. O diálogo com os movimentos sociais, de um lado, e, de outro lado, que as pessoas pudessem entender que saúde não era apenas a ausência de doença, mas era a reunião de um conjunto de fatores sociais, econômicos, políticos e ambientais, né, que favoreceriam ou não a realização plena do potencial que todos os seres humanos têm de serem saudáveis. Mas é preciso ter um ambiente que favoreça. E era isso que a gente queria animar, né? E esses primeiros programas, depois o Naldo lembrou, eu até tinha esquecido, logo, e aí que o Naldo teve que entrar, quer dizer, nós começamos a fazer uma coisa um pouco mais profissional com a TVE, também eu quero insistir nisso, com a influência do Betinho. Porque o grande, vamos dizer, quem ligava tudo com aquela ternura, com aquele olho azul, esbanjando amor, solidariedade, chamava-se Betinho. E o Betinho falou, calma aí, tá ruim o negócio? Vamos botar em Bractel. Calma aí, vamos chamar. Organizou para a gente que a TVE, com um grupo, obviamente, inteligente e sensível, se incorporasse ao projeto do Canal Saúde. E aí foi esse jorro de acontecimentos que, vamos dizer, que termina, que está, neste momento, completando 30 anos. E que foi um conjunto enorme
um somatório enorme de pessoas, de projetos que se somaram, que foram se alterando, e muito a colaboração, como você mesmo falou, e o Naldo lembrou, dos nossos telespectadores, digamos assim, que metiam a mão mesmo, mandavam carta, pediam coisas, criticavam. Era bonito de ver isso tudo, né? Eu, um pouquinho mais distante, porque eu estava presidindo não só a área de vice-presidente de comunicação e também vice-presidente da área de ensino da Fiocruz. Então, era um trabalhão que eu tinha. E quando eu virei presidente em 2001, né, aí o Canal Saúde ganhou, obviamente, uma prioridade muito maior. E quando eu falo prioridade muito maior, não são milhões de reais, não. Eram nacos de poucos recursos que o Canal Saúde, com a capacidade do Naldo, do Arlindo, depois do Renato e de toda a equipe, multiplicava esses poucos recursos em programas encantadores e que toda a população que assistia elogiava, e eu recebia dezenas de cartas, parabéns Fiocruz, etc, etc. Então é uma história, vamos dizer, uma história bonita, bem-sucedida, uma história que merece ser contada por isso, com esses detalhezinhos, não é, que fazem o encanto do Canal Saúde. E aí você que está em casa assistindo o programa gravado hoje em dia não é mais carta, até que você pode mandar uma carta para a gente, mas pode mandar um WhatsApp, mandando a sua opinião, desde quando você começou a assistir, acompanhar o Canal Saúde, por aí vai, né? Naldo, não deu para não notar, você se emociona, o Arlindo se emociona fazendo o depoimento dele, você se emociona e ficou aqui contando algumas histórias, outras 1000 que você tem. Queria teus comentários. Já que você quer curiosidades, eu vou trazer mais uma curiosidade. Né? Porque esse projeto cair no colo do Paulo e do Arlindo pode parecer apenas uma coincidência, mas essas pessoas têm precedentes. O Paulo, particularmente, ele não citou, né? Mas o Paulo ajudou a fundar um jornal em Santa Maria. Ele era jornalista, ele era crítico de cinema. Né? No jornal que nós fundamos, eu e ele, mais um grupo lá de Santa Maria, fundamos um jornal chamado Artefato, né? Que modestamente podemos dizer que virou tese na Faculdade de Jornalismo de Santa Maria. Né? Portanto, não caiu no colo dele isso aí, porque ele já tinha isso, entendeu? Né? Como uma perspectiva dele, né, de comunicação. E por isso que deu certo também, né? Porque tinha alguma experiência. E o Arlindo, né? Que já também vinha de uma família, né, onde havia, né, esse tipo de preocupação. Então, sabe, isso é importante que a gente, como curiosidade, sim, colocarmos isso. Com certeza. Não, porque é difícil, né? Porque a gente ouve tantas coisas. Por exemplo, Paulo falou palavras como ternura, como confiança, cuidado, parceria. Eu acho que existe, junto com isso que eles estão colocando, uma possibilidade humana de intervir nesses trabalhos todos que foi dado para essa equipe, que tem um diferencial. A gente que foi chegando depois foi percebendo que existia ali um terreno fértil para fazer tecnicamente as coisas o mais bem feitas possível, mas também de trazer as suas próprias humanidades, assim, né? Quando acaba uma matéria e coloca o Marco Antônio lá, que foi um grande parceiro nosso. Nosso diretor, Marco Antônio. O Marco Antônio, quando chegou aqui, logo depois de mim, ele chegou com nenhuma experiência no que a gente ia fazer, mas com toda uma vontade, uma criatividade, e eu acho que essa possibilidade que a gente teve de trazer essas coisas que não estavam no script foram também as coisas que fizeram com que o Canal Saúde fosse se diferenciando, né, de projetos outros que pudessem haver de comunicação e saúde. Tem isso, para mim, que estou aqui esse tempo todo, que sempre foi fundamental no aprendizado constante, no dia a dia, nas trocas humanas, nas trocas tomando chimarrão e aprendendo e trocando, que é esse elemento onde aqui é possível. A gente podia sempre errar, o erro não era considerado uma coisa que tinha que ser punida, pelo contrário, era uma coisa que era absorvida para a gente entender por que errou. Será que esse erro então não abriu um novo caminho? E isso tudo fez esse projeto e faz esse projeto um projeto especial. E eu falo isso no intuito até de estimular novos inícios, né? Porque
Iniciar um projeto como esse, a gente vai fazendo e vai fazendo junto, e não tem a dimensão que 30 anos depois a gente vai estar aqui fazendo isso. Era acreditar ali no dia a dia e deixar as coisas acontecerem como humanamente elas devem acontecer. Para mim, esse é o grande valor desse projeto. A gente sempre foi estimulado, e eu posso falar, claro, eu sempre fui estimulado a ser quem eu era, a trazer o que eu era. O Marco Antônio também, quando chega e diz assim, você está muito careta apresentando o programa, que eu apresentava um programa aqui, que ele dizia, você está muito duro, vamos lá. Criou um programa que logo caiu, né? Então, e todo mundo diz, bacana, vamos fazer. Acho que isso foi uma coisa importante, né? Sempre tinha um, bacana, vamos fazer. Toda a ideia que vinha era um terreno fértil que eu recebia. E eu acho que isso é fundamental para qualquer início. Se há alguém que está assistindo que tem um projeto, eu acho que é apostar nas humanidades e apostar nas possibilidades de erro e entender que cada pessoa vai trazer o seu diferencial. Essa singularidade, esse respeito à singularidade sempre teve aqui dentro. E aí, para a gente fechar, perdão, Naldo, a gente precisa fechar esse bloco, mas eu queria aproveitar que eu estou aqui nesse luxo com 3 fundadores, dizer para vocês que eu estou aqui a metade, um pouco mais da metade dessa história, e cada programa que eu faço, eu aprendo tanto, né, Renato? Eu saio daqui com outra visão de mundo. Para a gente encerrar, Naldo, conta, já vem mais uma coisa interessante. É que eu acho que aconteceu uma fusão de coisas positivas, né, que veio, né, da Fundação Oswaldo Cruz, né, que tinham essas pessoas, né, e as pessoas que chegaram, né, que não tinham esse comprometimento com o serviço público, mas tinham o aval para que a gente pudesse ser criativo, para que a gente pudesse, entendeu, gerar toda uma ideia fértil para desenvolver mesmo um projeto que era ideologicamente coincidente com os nossos pensamentos. Então, eu acho que isso foi fundamental. Coisa boa. No próximo bloco, a gente conta para vocês os nossos próximos passos e inovações. Não sai daí, a gente volta já. Sala de Convidados está de volta conversando sobre os 30 anos do Canal Saúde. Comigo no estúdio para essa conversa, Naldo Dias Alves, colaborador do Canal Saúde. Também com a gente aqui no estúdio, Renato Farias, sanitarista e apresentador do Canal Saúde. E conversando da nossa conversa remotamente, Dr. Paulo Buz, diretor do Centro de Relações Internacionais em Saúde, o CRIS, da Fiocruz. Essa edição do programa está sendo excepcionalmente gravada e por isso não estamos recebendo perguntas da nossa audiência, mas você sempre pode participar mandando seus comentários pelas redes sociais, dando a sua opinião para a gente. A TV 3.0 está chegando e o Canal Saúde embarca nessa inovação. Você vai conhecer agora as mudanças que vêm por aí. Hoje, ao completar 3 décadas de história, a emissora se prepara para abraçar o futuro com a TV 3.0. Em defesa do SUS, da vida, da democracia. Os últimos anos foram especialmente desafiadores. Interatividade, acessibilidade e personalização. É a combinação da TV aberta e o streaming. O que muda na televisão 3.0 em relação à TV que a gente tem hoje funcionando em nossas casas? Vem algumas mudanças importantes, né? A primeira delas é que a TV ela vai ser orientada a aplicativos. Nós não vamos ter mais o número do canal, a gente não vai mais precisar memorizar o número do canal. A gente vai ter lá a logomarca do Canal Saúde, né, que vai aparecer na nossa tela junto com a logomarca de outros provedores de conteúdo. Ela é orientada a aplicativos, então a interatividade ganha proeminência, ganha força, certo? Uma outra coisa importante, antes da gente entrar nessa parte de aplicativos, é que nós estamos mudando a forma de transmitir sinais para uma tecnologia mais avançada, e isso vai permitir que a antena da TV seja embutida, da mesma forma que a do celular. A gente não vai mais precisar, né, de uma antena externa, de ligar com a antena de fora da casa ou interna, bom, enfim, vai ser embutido, vai ser muito prático. A experiência da TV, quando a gente comprar uma TV a partir de 2026, mas você colocou na tomada, ligou, ela vai procurar os canais que estão disponíveis no ar. Se a sua TV estiver na internet, ela encontra também os canais que estão na internet e oferece para você na sua tela os vários aplicativos associados a esses canais que estão disponíveis. A partir daí você começa a usar e começa a interagir.
A implementação da TV 3.0 no Canal Saúde será feita em etapas. A primeira envolve o lançamento da plataforma OTT, ou seja, os usuários não precisarão mais de cabos ou satélites para acessarem os conteúdos. Tudo poderá ser feito diretamente através da internet, pelos seus telefones, tablets e Smart TVs. Nossa plataforma já está disponível para instalação em aparelhos móveis, né, celulares, tablets, mas também nas Smart TVs. As pessoas só têm que ir nas lojas, né, dos seus aparelhos e baixar gratuitamente o aplicativo. Isso é um caminho. O outro caminho, a gente está se somando a outras emissoras públicas, a outros canais públicos de TV, para reivindicar que na regulamentação desse novo momento da televisão no Brasil, a gente apareça com destaque nas telas de abertura da televisão. Né? Então, porque diferente de hoje em dia você vai ver televisão, você vai lá no controle remoto, né? Canal 2, canal 4, isso vai mudar. Você vai abrir a sua televisão e aí você vai ter aquele carrossel de aplicativos e dentro desse carrossel de aplicativos vão estar as TVs abertas, né, que a gente chama. E existe um movimento das TVs públicas para que os canais públicos de TV apareçam com destaque nesse carrossel. Então a gente está se somando a outras TVs, fazendo esse debate para incidir sobre a regulamentação da TV Digital 3.0 no Brasil. O Canal Saúde é vida, né? Então a gente tem um conteúdo extremamente qualificado, produzido ao longo de 30 anos, cada vez melhor, né? Cada vez o conteúdo vai ficando cada vez melhor e é absolutamente estratégico a gente manter esse canal funcionando e trabalhar em parcerias para que esse canal atinja o maior número possível de pessoas no Brasil. Com essa nova tecnologia, né, como os canais vão poder ser acessados inclusive pela internet, podemos vislumbrar aí um acesso em qualquer local do Brasil ao conteúdo do Canal Saúde. A gente ficou aqui conversando, né? Porque não tem como não, né? Mas vamos trazer essas questões tecnológicas, é que a vontade que a gente está de ficar falando do passado, que o passado também foi lindo, o futuro vai ser mais ainda. Mas, doutor Paulo, tem uma coisa que eu acho importante a gente trazer aqui para refletir, que é sobre a luta, não só do Canal Saúde, mas das TVs públicas no Brasil para poder alcançar a audiência, chegar a todos os cantos do Brasil. E nesse momento a gente está vendo aí mais uma oportunidade de buscar ampliar esse acesso, né? Qual a importância disso quando a gente pensa em comunicação pública de qualidade, falando sobre o SUS e não só sobre os problemas do SUS, né? Falando de comunicação sobre saúde no conceito ampliado, num modelo político que nos dificulta muito, né? Num modelo de falta de democratização da comunicação, em que a gente precisa atravessar um congresso para poder aprovar determinadas medidas, enfim. Como é que você vê o futuro do Canal Saúde dentro desse cenário? Olha, nós temos um claro exemplo do quanto negativo foi ou era, né? Esperamos que deixe de ser, o acesso da população à verdade, enfim, no campo da saúde, pelas fake news que destruíram no governo Bolsonaro, né, as coisas mais fundamentais da saúde, a negação da vacina, as mentiras contadas por aquele senhor e seus ministros e tal, que demonstraram o quanto um trabalho destrutivo pode funcionar. E nós temos que colocar, trocando as palavras, como um trabalho construtivo pode construir, né? Quer dizer, e aí o acesso, eu acho que isso é que é importante, o acesso a uma linguagem. Quer dizer, quando o Canal Saúde propõe essas mudanças, ele está propondo uma facilitação tremenda no acesso, né, aos recursos que ele oferece. Quer dizer, nós vamos ter uma possibilidade de ampliar a presença do Canal Saúde na vida das pessoas, de um lado, e de outro, facilitando o acesso, né? E de outro lado, vamos dizer, qualificando cada vez mais a linguagem. Eu acho que nós precisamos atrair, por meio de uma linguagem contemporânea, cada vez mais contemporânea, atrair principalmente a juventude. Não é? Eu acho isso assim extremamente importante, porque nós vamos vendo que pode ocorrer uma deterioração de valores da saúde como um valor, né? E do entendimento da saúde como algo que não é apenas da esfera individual. Então,
Mas essa mensagem inovadora, essa mensagem, reafirmação dessa mensagem, tem que também ser traduzida por meio de linguagens que sejam contemporâneas. E isso eu acho que é a esperança que eu tenho em vocês. Eu não sei fazer. Eu intuo que nós precisamos ter acesso a uma linguagem transformadora, inovadora e transformadora, que vocês saberão dar a esse acesso amplificado, que foi o que eu entendi aqui da apresentação sobre o 3.0. Naldo, quer comentar? Já passo para você, Renato. O Renato já está ali. Você quer comentar um pouco sobre isso e também desse olhar, né, de uma pessoa que está aqui desde o começo, vendo a evolução dos temas que estão em pauta no mundo, né? A gente vê que em 10 anos, de 10 anos para cá principalmente, a abordagem que a gente tem no Canal Saúde vai acompanhando essas transformações e não é fácil, né, Renato? A gente está ligado em pautas que são sensíveis, que a gente precisa olhar com afeto, com carinho e perceber que a gente vai derrapar, porque a gente também está aprendendo enquanto faz, né? Como é que você vê esse futuro, né? Pensando num conteúdo que você acompanha mudando o tempo todo e mais tecnologias que a gente nunca tem certeza de onde é que vai parar, né, Naldo? O Arlindo, na apresentação ali, no depoimento dele, ele falou que a principal característica nossa sempre foi a ousadia, né? E a gente veio caminhando exatamente disso, né? Quer dizer, vai como uma coladora de vídeos, né? Para produção de conteúdo, né? E claro que a gente tem que acompanhar a evolução tecnológica, né? Eu aqui em off fiz um comentário, né, que vai continuar em off, né? Que esse talvez seja o maior risco que a gente tem, né? Tem que ousar de novo, né? A gente tem que ousar, mas ao mesmo tempo sem perder a nossa essência, que é a comunicação em saúde, para que a população entenda, entendeu? Não se encante pela tecnologia, mas se encante pelo conteúdo que a gente é capaz de apresentar através dessa tecnologia. Perfeita a colocação, né? E eu acho interessante porque é um dilema muito necessário, bem-vindo, e que talvez uma das possibilidades de vencer esse dilema seja continuar fazendo o que a gente sempre fez, que é trazer novas pessoas. E agora trazer pessoas novas, além de novas pessoas. Porque quando a gente fala de tecnologia, do que está acontecendo agora, existe uma geração que felizmente já está começando a chegar e está aqui pelo estúdio, que já nasceu digital. A gente aqui somos 3 analógicos assumidos, empedernidos, 4 analógicos. Eu trouxe livros para mostrar, que são quase objetos de uma outra era, né? Esse aqui é o Que Saúde Você Vê, que é resultado de discussões importantes que a gente fez no início, em 2001, porque a gente queria entender que saúde existia nos meios de comunicação, como é que a saúde era colocada, para entender que saúde a gente queria colocar. E a gente dialogou com muitas pessoas para isso, que é o nosso, acho que, grande mérito é esse, né? Estar aberto e propor diálogos que até então eram inexistentes. E esse outro é um catálogo que traz os primeiros 10 anos de um programa chamado Ciência e Letras, que é um programa sobre literatura, que é outra ousadia, né? Você tem um canal Saúde, vai falar sobre poesia. As pessoas ficavam perguntando o que tem a ver poesia com saúde. Essas ousadias, eu acho que elas não podem morrer. E existe uma coisa que a gente sempre foi muito defensor, que é isso que a gente está fazendo aqui, que é dos diálogos. E dos diálogos que não tem medo de aprofundar os temas sobre os quais está se dialogando. Eu acho que um risco, e eu espero não estar sendo dinossauro nessa colocação, um risco que há de entender as tecnologias como uma panaceia é que tudo venha para a superfície. Porque as pessoas não toleram mais de 1 minuto, as pessoas não leem mais de 2 parágrafos. Quando que a gente acredita que as coisas podem e devem conviver? Existem coisas que podem ser ditas, colocadas rapidamente, então existem TikToks que podem participar disso, mas existem momentos que algumas questões precisam ser colocadas em longos diálogos, que a gente possa ouvir várias formas de pensar sobre aquilo. Eu espero que isso também tenha espaço aqui dentro. A gente sempre foi um defensor muito grande de que algumas coisas precisam sim de tempo.
A gente já fez esse programa com 2 horas de duração. Era um exagero, mas a gente experimentou. Agora, há coisas, e eu acho que o Paulo, quando traz o risco de que as coisas sejam, e que estão sendo facilmente colocadas pelo avesso, a ponto da gente ter o melhor programa nacional de imunizações do mundo e isso ser questionado e trazido como ineficaz por uma série de pessoas e grudar, né, em mentalidades. Tem pessoas que são anti-vacina que só estão vivas por causa dela. Então, essa contradição, né, a gente vai precisar entender como lutar. É também com vídeos curtos? Pode ser que sim, talvez seja, porque esses vídeos... Mas também, né? Mas sem deixar também. morrer. Sem deixar morrer. Conteúdo com qualidade. Por exemplo, o Paulo trouxe a Editora Fiocruz. A Editora Fiocruz é a nossa parceira. A gente tem o Ciência e Letras que está sempre vendo o que a Editora Fiocruz está lançando. Então, vamos falar sobre isso. Essa convivência do velho com o novo, pegando o que há de melhor no que é chamado de velho e cuidando com o que é de pior no que é chamado de novo, como já diria Bertolt Brecht, há que se cuidar, né? Porque o novo às vezes vem travestido de velho e vice-versa. Eu acho que essa convivência que é salutar. Doutor Paulo, importante também a gente falar aqui com você, e Naldo principalmente, mas Renato, que também já passa por toda essa história, assim, das parcerias, né, que a gente tem até hoje. Conselho Nacional de Saúde, CONAS, CONASEMS, grandes instituições, academia, né, e dentro da própria Fiocruz, essas parcerias fomentam o conteúdo do Canal Saúde, né, e também trazem um diálogo super importante no debate da saúde pública para dentro do canal, né? E do controle social também. Perdão. Eu, inclusive, costumo dizer que a Fiocruz, se formos pensar todos os recursos de comunicação que ela tem, ela é a coisa mais importante na comunicação em saúde que existe no Brasil, sem dúvida alguma, e creio também na América Latina, para não ir mais longe. Por quê? Veja só, não é qualquer organização que tem um canal de televisão dedicado à saúde, tem uma revista mensal dedicada à saúde, que reúne e distribui vídeo distribuidora dedicada à saúde, tem uma editora de livros dedicada à saúde, agora modernizando também, não apenas livros físicos, mas também esse formato formato eletrônico do livro, muitos livros em formato eletrônico, e que amplia seu público porque trabalha com profissionais de saúde, ativistas sociais, a população em geral, não só do Brasil, como da América Latina e África de língua portuguesa ou outros países. Então, nós temos que otimizar, não deixando que essas várias instituições que compõem a Fiocruz na comunicação sejam um arquipélago de ilhas que não se comunicam. Nós somos um arquipélago porque cada organização tem a sua vocação, a sua organização, sua individualidade, mas que tem que comunicar. Eu me pergunto por que os diversos seminários da Fiocruz, que são brilhantes, não podem fazer parte de um programa do Canal Saúde sobre seminários da Fiocruz, ponto. E que traria todas as inovações que os encontros científicos da Fiocruz trazem, mas não no formato do repórter que vai entrevistar. Então, professor, como foi o seminário? Não, o conteúdo propriamente dito. Ou que matérias do rádios pudessem ser traduzidas para a linguagem de televisão que o Canal Saúde tem, ou programas do rádio, do Canal Saúde que pudessem ser transformados em matérias da revista, ou seja, otimizar a penetração e a circulação desses vários canais de comunicação que a gente tem. E eu vou repetir, não é simples, não é comum, é incomum, e nós temos que extrair o máximo possível. E faltou uma. Da agência de notícias da Fiocruz, começo por aí, do Canal Saúde, da videodistribuidora, do Rádios e da editora. Quem é que tem isso no Brasil? Talvez as organizações Globo. Alguma outra existe que tem os 5 elementos? Só nos falta, talvez, rádio.
Um rádio saúde. Ou seja, o que eu quero dizer é, provocativamente, ousadamente, dizer que nós temos que lubrificar muito, mas lubrificar criativamente a interseção entre essas várias manifestações da comunicação em saúde que a Fiocruz tem. E vamos levar adiante todas essas sugestões riquíssimas, né? Não é todo dia, né, Naldo? O podcast já aproximou do rádio, né? Sim, exatamente. Porque o rádio meio que ficou a gente está deixando o rádio para trás. Agora, Naldo, a gente está caminhando para o final do programa e eu acho muito importante a gente trazer aqui. A gente viu a foto do Marco Antônio na reportagem e quanta gente importante já passou aqui. Importante porque estruturou o que o Canal Saúde é hoje. O canal só é por todos que passaram, né? E aí eu queria que você falasse um pouco dessa equipe, que eram ali 10, 15 pessoas que iniciaram dessa forma, como vocês já narraram aqui, experimentando e tentando e errando. Se você quiser citar nomes de pessoas que você gostaria de homenagear nesse momento, porque esse Canal Saúde não é feito sem elas, né? Eu não vou citar nomes porque é muito difícil, porque eu posso esquecer de alguém. Sim, verdade. Né? E você é injusto, né? Inclusive com pessoas que passaram de forma episódica, né? No Canal Saúde, mas que deixaram uma marca. Esse programa aqui, né? E eu não estou me segurando para não citar nome, né? Mas esse programa aqui é criação, né? De uma pessoa que passou pelo Canal Saúde, né, e que tinha a ideia de que como que uma TV, né, não tem um programa ao vivo. Perguntinha básica. Né? Não precisa citar o nome da Andréa Pinto para falar sobre esse tema, né? Que foi uma diretora que, inclusive, que chegou para mim e disse, vamos fazer um programa ao vivo? Eu disse, não, de jeito nenhum. E aí, cá estamos nós, né? Que são essas pessoas que vêm cutucando para avançar. Pequenas passagens, grandes ideias, né? Eu não quis citar, porque ia citar só a Andréia, né? Ia deixar fora a Valéria, a Lu, enfim, Espíndola, Marco Marcelo Antônio e tantos Uma coisa outros. também que fiquei me coçando aqui, porque eu, por exemplo, eu cometi um erro aqui na minha resposta anterior, porque eu usei a palavra travestido. E essa é uma palavra que não deve ser mais usada da forma que eu usei. Então, é uma coisa que eu preciso estar sempre cuidando, e todos nós sempre cuidando, porque as coisas estão avançando. Mas é isso que acontece com quem trabalha no Canal Saúde. A gente mesmo erra, porque a gente cresceu nessa cultura e é muito arraigada ouvindo essa palavra dessa forma. E aí, de repente, a gente se percebe se policiando, que eu acho que é uma aprendizado incrível, né? É importante a gente tocar nesse assunto, até porque, falando de pessoas, a gente vê aqui, né? Arlindo, Paulo, Naldo, eu, somos homens brancos, que durante muito tempo foram as pessoas que dominaram tudo que há de poder nesse país, né? Felizmente, agora uma mulher está nos entrevistando e existem pessoas negras que estão também à frente das câmeras. O Canal Saúde tem buscado e isso é uma coisa que vem acontecendo ao longo dos anos, que é de trazer para a pauta, de ouvir essas vozes, ouvir as vozes indígenas, ouvir as vozes de pessoas que não se dá voz a ninguém, mas se procura amplificar as vozes que já existem. O Canal Saúde sempre teve essa preocupação e agora vem tendo. Então, a gente que já está começando a se despedir, eu acho fundamental que a gente entenda que tem que abrir espaço para pessoas que estão vindo e para pessoas diversas, pessoas que tenham outras experiências de vida, pessoas que vejam a saúde de formas distintas da que a gente sempre privilegiados tivemos e vivemos. Isso eu acho que é o Canal Saúde do futuro. Ampliar vozes, né? Ampliar vozes. É um esforço, tem que haver um esforço nessa direção, né? Num país em que a democratização da comunicação parece tão distante da realidade, né? E isso já vem sendo feito e sempre que acontece se percebe como todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Para mim o futuro é esse, um futuro onde você perceba que um futuro colorido, com todas as orientações e que aí sim a gente se aproxima de uma coisa que a gente sempre colocou aqui, que é a democracia e a cidadania. Doutor Paulo, nós gravamos um programa aqui que vai ao ar no dia 26 de dezembro sobre a Política Nacional de Comunicação do SUS. A comunicação, ela aparece uma centena de vezes no relatório da 17ª Conferência Nacional de Saúde e entre essas menções, uma diretriz aponta para a criação dessa política de comunicação do SUS, né? Uma política nacional. E dentro da especificação dessa política, um canal como o Canal Saúde, ou mesmo o Canal Saúde, como um carro forte, diretor,
dessa política uma grande participação. Queria ouvir de você o que você pensa sobre essa possibilidade dessa política, que é lógico, não está pautada ainda, ela está em construção, mas se você acredita nesse sonho de um dia a gente ter uma política consolidada de comunicação do SUS, em que não só o Canal Saúde, mas diversos veículos possam se unir em prol de divulgar a comunicação e saúde com a democratização da comunicação em prol da saúde. Eu ia mencionar justamente isso. Eu me lembro, num determinado momento, que o Canal Saúde tinha a preocupação de incorporar contribuições de todas as regiões do Brasil, né? Quando você fala numa política de comunicação e quando o Renato fala num projeto colorido e vozes e tal, quer dizer, nós não podemos supor que o Canal Saúde como tal, per se, no Rio de Janeiro, com as equipes que tem, consiga dar conta dessa diversidade temática, dessa diversidade de vozes. Então, nós precisamos, eu não sei o quanto o Canal Saúde, nesse momento, já continua fazendo o que se preocupou em fazer em certo momento, mas é buscar se constituir, de fato, numa rede nacional em que múltiplos parceiros do Amazonas, do Pará, do sul do Brasil, do centro-oeste, das comunidades quilombolas, das comunidades indígenas, enfim, mesmo que não tenhamos a qualidade que gostaríamos de ter no produto que viesse de lá, mas que viesse de lá. Né? Essa me pareceria, talvez, da política de comunicação para a saúde, talvez a coisa mais importante, que era... no CRIS, na revista que nós temos sobre saúde global e diplomacia da saúde, que é o meu campo de trabalho agora, já estamos entrando no 5º ano, nós tomamos a decisão de sacrificar a qualidade estética pela informação. Nós sacrificamos o estético, nós fazemos sujo, mas fazemos na hora que precisa. Isso significa, a meu ver, que nós temos que incorporar uma produção, e eu estou falando isso porque eu me lembro do Canal Saúde fazendo isso. Eu não sei se continua, porque eu acompanho o Canal Saúde quando eu posso, e é cada vez mais difícil para mim sentar na frente de uma televisão. Juro por Deus, eu cada vez mais estou na frente de uma tela, mas é a tela do computador produzindo, escrevendo, divulgando, blog, não sei o que, não sei o que. Então, o que eu quero dizer é que nós temos que ser veículo do que se fizer em saúde que tenha contribuição, ainda que esteticamente seja pior do que nós gostaríamos. Não seja esse cenário bonito que nós estamos, né, com esses personagens que nós somos, com esse fundo assim, subindo uma coisa assim bonita ali. Tem várias coisas legais que eu estou vendo. Isso pode ser sacrificado em nome da comunicação. Pode. Tem espaço para tudo e a regionalização da comunicação é um dos aspectos dessa democratização. Bom, quero dizer para vocês três que foi uma honra para mim fazer parte dessa pequena festa aqui. Naldo, que prazer estar com você aqui. Renato, no lugar de entrevistado. E Dr. Paulo Buz, fundador desse canal, junto com o professor Arlindo. Que maravilha de encontro. Muito obrigada por me permitirem escutar vocês contando essa história. Que honra. Muito obrigada. E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje aqui pelo Canal Saúde, um dos nossos canais parceiros. Não perca os nossos próximos programas, a gente tem sempre um assunto relevante para dividir com você. Até a próxima.